Obrigada, senhor presidente Marcelo Ramos, a quem eu cumprimento. Quero também cumprimentar o deputado Samuel Moreira, relator, para que possamos fazer um diálogo que contribua com uma análise não apenas do seu relatório e do trabalho que aqui está sendo desenvolvido, mas uma análise sobre a situação brasileira no atual momento, que acompanha o debate que realizamos sobre um dos temas centrais da economia, da sociedade, enfim, dos interesses ou não do Brasil, quando tratamos da reforma da Previdência. A primeira questão que eu colocaria para a reflexão dos senhores e senhoras nesta comissão e da população brasileira é se Vossas Excelências identificam alguma medida, deputada Erundina, uma medida sequer que tenha sido tomada pelo governo Bolsonaro desde sua posse para gerar empregos, para gerar melhoria da renda, para gerar melhoria da qualidade de vida da população. Sinceramente, difícil, deputado Renildo, ou até impossível. O governo Bolsonaro não tomou uma só medida para melhorar a economia brasileira, para garantir que ela se torne saudável. E no âmbito deste governo, o ministro Paulo Guedes procura instituir um modelo à la Pinochet, autoritário, que corta direitos previdenciários, que corta direitos em todas as áreas e que tem um único objetivo: ser e estar a serviço de um projeto além do neoliberal, ultra neoliberal, um projeto no qual o Estado não tem mais qualquer papel, porque o que nós estamos debatendo aqui é qual é o papel do Estado brasileiro, se ele deve e tem responsabilidades com os brasileiros e brasileiras, com o desenvolvimento do Brasil ou não, se ele deve abrir mão e ser, na verdade, uma extensão dos interesses estrangeiros, que é bem provável Sérgio Moro tenha ido representar ontem, quando se encontrava nos Estados Unidos em reuniões não publicáveis, não publicadas em sua agenda ou em seu conteúdo, com a CIA e outros órgãos internacionais. Eu já pensei certas vezes que essas coisas poderiam fazer parte de uma teoria da conspiração, mas eu cheguei à conclusão que o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, Sérgio Moro e estes que utilizam da política e da economia contra o Brasil e querem perdas da população brasileira para concentrar a renda com os que representam, na verdade, eles são uma grande conspiração contra o Brasil. Uma conspiração contra o povo brasileiro, contra a soberania nacional, contra a Amazônia, contra a Petrobras, contra a Eletrobras, contra as empresas públicas, contra a democracia e contra o povo brasileiro. E é isso que vejo aqui. Em que pese os esforços do relator, porque eu preciso registrar que o parlamento se sente honrado quando vê o relator cumprir aquilo que é o objetivo de um trabalho parlamentar, que é não apenas seguir o que vem do Poder Executivo, mas aqui buscar transformar como acreditar ser o melhor que possa fazer. Eu acredito que o seu trabalho, deputado Samuel, tenha sido nos padrões que Vossa Excelência crê ser o melhor que possa fazer com as suas convicções. Agora, nas minhas convicções, eu creio que deveríamos ter avançado mais. E por isto me posiciono contrariamente à reforma da Previdência. Talvez Vossa Excelência até quisesse ir mais, mas o governo, a propaganda, as contingências, tenham também colocado uma correlação de forças difícil. Não julgo, portanto, o trabalho do relator, porque creio que essa comissão foi séria e o relator procurou fazê-lo da melhor forma que o buscou realizar com as suas convicções. Mas avalio que nós não podemos aprovar. Não podemos aprovar o que Paulo Guedes quer e não podemos aprovar o que hoje está colocado aqui. É preciso derrotar esta bomba de destruição em massa do povo brasileiro, que é uma reforma que desabriga os mais pobres. Sou pena de não termos mais Estado, de não assumirmos mais as responsabilidades públicas. O que diremos, então,
para o magistério, para os educadores, para os trabalhadores em educação. Recente pesquisa sobre saúde dos educadores e educadoras indica que o adoecimento das pessoas, pesquisa da CNTE e do CEPER Sindicato, no Rio Grande do Sul, indica que o adoecimento de profissionais está vinculado à instabilidade em que estão colocados. Quantos brasileiros e brasileiras vivem a instabilidade agora? O que dizer, como trouxe aqui a deputada Benedita da Silva, as pessoas que estão no trabalho cotidiano, seja intelectual ou braçal, em todos os lugares do Brasil, mas carregando o Brasil nas costas. E enquanto Vossa Excelência, deputado Samuel, busca fazer um trabalho sério, e enquanto nós buscamos o debate político, melhorar e fazer um trabalho sério, o governo Bolsonaro não toma uma medida para enfrentar a recessão, a estagnação, a morte econômica do Brasil. Governa por decretos, talvez almejando daqui a pouco, de tantos decretos, produzir um que responda às suas bases mais radicalizadas e ignorantes, que propõe inclusive o fechamento do Congresso Nacional. Na história brasileira, já existiram decretos que fecharam com o Congresso Nacional, já existiram. Nós vamos continuar olhando para essa realidade como se a panaceia da estabilidade econômica estivesse em uma reforma da Previdência, enquanto não há uma medida, uma só, para o crescimento do Brasil. Nós vamos aprofundar a crise brasileira, retirando o FAT constitucional do BNDES e diminuindo o crédito. Nós vamos dar espaço para a destruição do BNDES, o Banco de Fomento. Nós vamos dar espaço para o adoecimento das pessoas que já não sabem mais o que pensar sobre essa reforma da Previdência. Conversando com pessoas muito próximas, eu pude ver, as pessoas sabem que elas estarão perdendo. É uma empregada doméstica, é um comerciário, uma comerciária, são as mulheres, os agricultores, são professoras, professores. As pessoas sabem que estão perdendo, mas elas lá, às vezes elas acham, mas há uma propaganda tão grande, será que não é necessário uma reforma? As pessoas têm dúvida, porque elas estão sendo enganadas sobre isto. Porque o primeiro projeto que um país precisa não é o tirar dos seus mais pobres, é o garantir justiça social a partir do desenvolvimento. E um desenvolvimento não pode existir enquanto nós tivermos um arremedo de PIB como este, sendo diminuído na sua expectativa a cada momento, mas pior do que isto, é o índice de desenvolvimento humano sendo comprometido, uma outra forma de olharmos para um país, que tem a ver com saúde, com educação e com longevidade, que é viver mais com qualidade de vida. As pessoas, senhor presidente, senhor Paulo Guedes, as pessoas não são descartáveis. Eu ouvi Paulo Guedes, nessa sessão em que ele saiu tumultuado e irritado na Comissão de Constituição e Justiça, dizer que os jovens arrecadam, contribuem, mas os idosos consomem. Como se os idosos fossem parasitas. O que Paulo Guedes pensa sobre o desenvolvimento humano? As pessoas não são descartáveis, doutor Paulo Guedes. E nesta casa, e nesta Constituição, que tem que ser lida de forma sistêmica, há um princípio estabelecido de que é preciso observá-la no sentido dos princípios que são adotados. E entre os princípios desta Constituição que fazem desta reforma inconstitucional estão aqueles da cidadania, da soberania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que nós não vemos neste projeto. Porque é um projeto que destruirá ao mesmo tempo o trabalhador e os setores empregadores. Por quê? Porque ele é anti-consumo, ele concentra a renda. Por último, senhor presidente, eu passo ao relator, pelo menos um pedido, que ele contemple catadores, contemple aquelas pessoas que trabalham com reciclagem, que estão abaixo da condição de empregabilidade nesse momento, dada a reforma trabalhista.
portanto, que modifique o pressuposto apresentado sobre a questão do tempo de contribuição e do mês completo, para possibilitar que esses trabalhadores e tenham a possibilidade de não serem tão prejudicados por um projeto que traz 40 anos, no mínimo, de contribuição, para que as pessoas tenham um direito que hoje elas têm e que lhes será negado no futuro, direito à Previdência Social. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor relator.